Boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje eu vou fazer um vídeo referente a financiamento imobiliário, financiamento da casa própria. Esse vídeo, o principal foco dele é a residência, não é de financiamento de imóveis para empresas, para comercial ou industrial, mas para a moradia. Então nós vamos trabalhar com algumas taxas de juros que eu pesquisei da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco, do Itaú e do Banco do Brasil. Neste vídeo vamos mostrar algumas particularidades do crédito imobiliário, tais como o prazo do financiamento, tipos de taxa de juros e mais algumas informações importantes. Conforme matéria veiculada pela Valor Invest, com a ajuda dos comparadores de taxas Melhor Taxa e Credit Home, listamos os valores que os 5 principais bancos estão praticando após as consecutivas altas da Selic. A boa notícia é que, apesar dos juros básicos terem disparado, os juros do financiamento tiveram um reajuste bem mais modesto. Então, normalmente, o crédito imobiliário tem taxa de juros até considerados baixos em comparação com outras formas de operações de crédito. Então, nessa pesquisa realizada pela Valor Invest, nós temos isso já agora, vigorando no ano de 2023. Nós temos o Santander oferecendo crédito imobiliário a 9,49% ao ano, mais a variação da TR. A Caixa a partir de 8,70% ao ano, mais a variação da TR. O Caixa IPCA a partir de 3,95% ao ano, mais IPCA. Caixa Poupança a partir de 2,80% ao ano, mais a poupança. Caixa Prefixado a partir de 9,75% ao ano. Itaú a partir de 9,5% ao ano, mais a TR. Itaú Poupança a partir de 3,45% mais a variação da poupança. O Bradesco a partir de 9,5% ao ano, mais a TR. Bradesco Poupança a partir de 9,16% ao ano, mais a TR. E Banco do Brasil a partir de 9,15% ao ano, mais a TR. Nós percebemos que as taxas não estão tão diferentes entre si. Então nós vimos naquela lista de formas de taxas de juros no crédito imobiliário, nós temos ali juros pré-fixados e juros flutuantes ou também chamados de pós-fixado. Nesse tipo de juros, parte é fixa e parte é variável de acordo com algum índice. Nós vamos falar primeiro do cálculo de juros para financiamento imobiliário nesse pré-fixado. Então, pegando aquele exemplo da taxa de 9,75% ao ano, é um juros que a Caixa Econômica tem cobrado quando os juros são pré-fixados. Como os juros são ao ano, precisamos calcular os juros mensais. Para isto, temos que descapitalizar a taxa anual para uma taxa mensal, utilizando a seguinte fórmula. Você pega a taxa de juros que o banco oferece, divide por 100, soma o número 1, né? O 1 representa o todo inteiro, então fica 1,0975 elevado a 1 sobre 12. Com isso, nós conseguimos encontrar que a taxa de juros mensal é igual a 0,7783037%. Então, 9,75% ao ano descapitalizado é igual a esse 0,77 ao mês, ok? Então, é essa taxa de 0,7783037 que será utilizada no cálculo das prestações. E nós temos basicamente duas formas de cálculo quando falamos desse tipo de financiamento. Os bancos, muitos usam a tabela saque e também a tabela price. Nesse primeiro momento, eu vou demonstrar o cálculo pela tabela saque. Nesse padrão de cálculo, as amortizações são constantes. No exemplo de um financiamento no valor de 360 mil, imagina que é um apartamento. Tal valor é dividido pelo número de prestações, neste caso 360 meses, ou seja, um financiamento de 30 anos. Portanto,
a amortização é igual a 360 mil dividido por 360 meses, o que resulta numa amortização de R$ 1.000 ao mês. Esse valor será usado no cálculo. Mas a prestação ela é composta de amortização mais os juros, que são calculados pela taxa naquele cálculo que nós fizemos, 9,75 dá 0,7783037 ao mês, né? Então esse cálculo dos juros é sobre o valor da dívida menos a amortização acumulada. Dívida inicial em 360 mil vezes o 0,7783037% é igual a um juros de R$ 2.801,89, mais os 1.000 da amortização. A primeira prestação desse financiamento é de R$ 3.801,89. A partir da segunda prestação, o cálculo é feito pela dívida menos a amortização de 1.000 que tinha acontecido. Então, nas parcelas seguintes, o cálculo dos juros é a dívida total menos as amortizações que já tiverem ocorrido. E aí, para mostrar para vocês em detalhe, eu fiz esses cálculos de uma planilha Excel, tanto da SAC quanto da Price. Então aqui eu tenho os primeiros 12 meses. Notem que na financiamento com tabela SAC, nós temos a amortização constante, os 360 meses, R$ 1.000 por mês. E os juros calculados sobre a dívida. Então, o que acontece com o financiamento na tabela SAC? A amortização constante e juros decrescente, porque a dívida líquida vai diminuindo. Então, as prestações vão sendo menores a cada mês que passa. Eu vou passar com um determinado intervalo de tempo aqui para vocês darem uma olhada, se quiserem pausar, né? Todos os 360 meses. Ok? Então, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano, o 10º ano. Fazer uma pequena pausa aqui. Notem como a prestação já está muito menor, né? No primeiro ano estava em 3.800 e tantos reais. A prestação aqui no mês, faz de conta que é o último mês do 10º ano, está em 2.875. E a dívida sendo reduzida, né? 11º ano, 12º ano, 13º ano, 14º ano, 15º ano, 16º ano, 17º ano, 18º ano, 20º ano, 21º ano, 22º ano, 23º ano, 24º ano. Fazer mais uma pausa aqui. Lembra que aquela prestação que estava em quase R$ 3.900, no fim do 20º ano desse financiamento de 30 anos, a prestação está em R$ 1.661,56. Então ela vai reduzindo bastante ao longo do tempo. Esta é uma característica do financiamento da tabela SAC, né? A amortização constante e juros decrescentes. Vou mostrar mais os outros anos. Se vocês quiserem pausar para ver em detalhe, né? Vou indo até o último ano desta série de um financiamento de 30 anos. 360 meses. Chegamos aqui à última prestação, né? Lá a pessoa já conseguiu pagar os 30 anos e a última prestação em R$ 1.007,78. Então deu para perceber que o valor da prestação mês a mês vai caindo. E como essa taxa de juros é pré-fixada, são estes os valores que seriam cobrados a uma taxa, como nós calculamos, né, com base na Caixa Econômica, né, juros pré-fixado, exatamente isso que aconteceria nos 30 anos.
Quando eu pego e monto um gráfico de valor das prestações ao longo desses 30 anos na tabela SAC, ele descreve praticamente uma reta descendente, né? A prestação aqui quase em R$ 4.000 e chega na última a R$ 1.077. Guardem bem esta imagem. É exatamente assim que acontece num financiamento imobiliário residencial com juros pré-fixado usando a tabela SAC. Depois, quando compararmos com a tabela Price, vocês verão a grande diferença entre os dois cálculos, tá? Então vamos lá para a tabela Price. Price é o sobrenome de um reverendo que criou esse cálculo matemático, tá? E esse cálculo foi criado no ano de 1734. Então, a tabela Price é aquela que apresenta a prestação de valores constantes ao longo de todo o período do financiamento. É muito comum o uso da tabela Price para financiamento de móveis, eletrodomésticos, até de veículos. E não é tão comum no financiamento de imóveis, mas ela é aplicável, tá? Nela, as amortizações são crescentes e os juros decrescentes. Para o cálculo, utilizamos uma fórmula bastante complexa. Recomendamos um vídeo em que demonstramos o cálculo de financiamento de um veículo, que eu fiz alguns anos atrás, está disponível também no canal. Para este vídeo, demonstraremos o cálculo utilizando a calculadora HP12C. Vamos usar as mesmas informações daquele financiamento da tabela SAC, só que agora pela Price. Valor financiado de R$ 360.000 por um período de 360 meses àquela taxa de juros mensal de 0,7783037. Eu usei um simulador de HP e printei as telas para mostrar para vocês. Então, tendo uma calculadora HP12C, você digita o valor financiado, os 360 mil, clica na tecla CHS para deixar o valor negativo, o primeiro item lançado no cálculo de um valor de prestação na tabela Price, você insere esse fluxo negativo. Depois de clicar os 360 mil, CHS, você clica em PV, que é o valor presente. Logo em seguida, você digita a taxa de juros 0,7783037 e aperta a tecla I, que são os juros. Lembrando que a HP12C as teclas estão na língua inglesa. Logo em seguida, você digita 360, que são os meses, digita N, que é o período, tá? Depois de ter digitado o valor do financiamento, a taxa de juros e a quantidade de parcelas, você clica a tecla PMT, que a HP automaticamente vai calcular o valor da prestação. Então, nesse exemplo em particular, todas as 360 prestações desse financiamento imobiliário serão de R$ 2.985,05. Lembra que lá na tabela SAC, o valor da prestação era decrescente. Aqui não. Ele é constante. Eu também calculei no Excel as prestações todas ao longo de 30 anos pela tabela Price, mas eu estou demonstrando apenas os primeiros 12 meses, né? Então olha aqui como é muito diferente da tabela SAC. Aqui, o cliente do banco já sabe que todos os meses vai pagar o mesmo valor, né? E como é o cálculo? Como o cálculo é feito? Primeiro nós calculamos o valor da prestação. E a prestação sempre é composta de dois elementos, a amortização e juros. No caso da Price, primeira coisa que você faz é calcular os juros, 360 mil vezes aquela taxa de 0,7783037% ao mês, né? Na primeira prestação, juros de R$ 2.801,89. O valor da prestação de 2.98505 menos os juros dá uma amortização de 183,16. Olha, é bastante interessante isso, né? Você pagou, nesse exemplo, R$ 2.985 e só amortizou R$ 183 de uma dívida de 360 mil.
mas você pode reparar, mesmo tendo aqui apenas 12 meses, a amortização vai crescendo e os juros decrescendo, mas a prestação sempre igual, tá? E como fica o gráfico das 360 prestações na tabela Price? Uma linha reta. Lembra? Você vai pagar ao mês 2.985. Então, ao longo de todo o tempo, o mesmo valor. Quando nós comparamos o cálculo das prestações na saque e na Price, nós temos essa figura. Estranho, né? Aí eu pergunto, qual é a melhor, tabela saque ou tabela Price, quando os juros são pré-fixados? Qual é a melhor? Muita gente diria, a melhor é a tabela saque, porque a prestação é decrescente. Outros diriam, não, a melhor é a tabela Price, porque é sempre o mesmo valor. Existe um cálculo para acharmos essa informação e eu vou demonstrar daqui a pouco. Quando eu olho agora, comparo o primeiro ano na tabela saque, lembra? Quase R$ 3.800, um pouco mais do que isso, a primeira parcela, na tabela Price 2.985. Só que a tabela saque, mês a mês, o valor diminui, na Price se mantém. Então, para quem tem uma renda que não consegue atender os critérios de financiamento, porque muitos bancos pedem que a família que está financiando o imóvel, que a prestação consuma no máximo 30% da renda. Alguns bancos aceitam até 35% ou 40%. Então, de repente, a renda da família não consegue se enquadrar na saque por causa dessa prestação inicial, mas se enquadra na Price. Então, pode ser uma alternativa, né? Mas não é apenas esse critério, né? Agora, uma outra comparação. Pela tabela saque, a última prestação é de R$ 1.007. Pela Price, como todas são iguais, então a diferença aqui é grande. E aí eu renovo a pergunta. Qual é melhor, tabela saque ou tabela Price, quando os juros são pré-fixados? Ainda não dá para responder. Só existe uma forma de responder isso, e a gente aprende em finanças e matemática financeira. Nós precisamos calcular o valor presente líquido. Então nós vamos calcular o valor presente líquido tanto na tabela saque quanto na tabela Price. E eu vou usar como base de cálculo, como ninguém conhece o futuro, eu vou usar como base de cálculo uma taxa de juros constante de 7% ao ano. Eu vou trazer a valor presente os dois cálculos, prestação a prestação, todas elas, por uma taxa de desconto de 7% ao ano. E aí, olha que interessantíssimo, né? Quando você traz alguma coisa a valor presente por uma taxa de juros fixa, o valor das prestações trazidas a valor presente descreve uma curva. Então eu tenho a tabela saque e eu tenho a tabela Price. O valor, aqueles R$ 1.007 da última prestação na tabela saque, trazido ao valor presente pela taxa de juros que nós usamos, equivaleria a R$ 27,47. Ou seja, se ao longo aí desses 30 anos a inflação fosse em média de 7% ao ano, a última parcela representaria no orçamento da família os atuais R$ 27,00, ou seja, a prestação do imóvel, a última prestação, teria o mesmo impacto que a pessoa comprar um lanche, né? um hambúrguer, R$ 27,00. Já na tabela Price, a última prestação, trazida a valor presente pela mesma taxa de juros, equivale a R$ 81,38. Mas mesmo ainda, não dá para afirmar que Price ou saque, qual das duas é melhor. Para isso, nós precisamos comparar qual é o somatório dos valores presentes líquidos, descontados por uma taxa de juros, da saque e da Price. Se você simplesmente somar aquelas prestações, 360 prestações da tabela saque, dá um total geral de R$ 865.700.
R$ 741,75. Lembra, você financiou 360 mil e o total geral você está pagando 865 mil. Já na Price, aqueles mesmos 360 mil, a multiplicação das 360 prestações pelo valor de cada uma delas, que são todas iguais, dá 1.074.000. Mas olha que coisa muito interessante. Quando eu trago todas elas, todas as prestações da SAC a valor presente, isso totaliza R$ 300.519,13. Quando eu trago a valor presente todas as prestações que são iguais na Price, dá R$ 288.764,41. Ou seja, sempre, independente da taxa de juros, sempre, quando as duas taxas são iguais, nos dois cálculos, saque e price, sempre o valor presente líquido da price será um pouco menor do que na saque. Então, trazendo esses valores a valor presente, se você tivesse financiado pela price, você teria uma economia a valores de hoje de R$ 11.754. A diferença não é tão grande se você imaginar que você está financiando 360 mil. Mas os valores da dívida trazidos a valor presente na Price sempre será um pouco menor. Então, vale a pena a Price. Vale a pena a Price. Ok, pessoal? Nós tínhamos visto como funciona os juros pré-fixado, mas muitos créditos imobiliários são feitos com juros pós-fixados ou flutuantes. Exemplo, Santander 9,49% mais TR. Caixa, 8,7% ao ano, mais TR. Itaú, 9,5% ao ano, mais TR. Bradesco, 9,5% ao ano, mais TR. E Banco do Brasil, 9,15% mais TR. O que é essa tal de TR, taxa referencial? Tal como a taxa Selic, o órgão responsável pela definição do valor da TR é o Banco Central do Brasil. Desde 2018, a instituição financeira implementou um novo método de cálculo. Assim, a TR passou a ser baseada na taxa de juros das LTNs. Então, é a partir das taxas de juros das LTNs que o Banco Central calcula a TR. Quando a inflação é muito baixa, a TR tende a zero. Então, aqui são informações reais, tá? No ano de 2021, a inflação estava baixa, teve até deflação em alguns momentos, mas em dezembro, o Banco Central já estabeleceu que a TR mensal para dezembro era de 0,0488%. Então, acumulada do ano de 2021, 0,0488%. Já em 2022, nós temos um mês de fevereiro em que a TR foi igual a zero, mas nos outros meses ela foi positiva. E como funciona na lógica de juros compostos, que juros sobre juros, né? A TR acumulada para 2022 foi 1,6265%. Já 2023, para janeiro, o Banco Central estabeleceu uma TR de 0,2081%. 0,2081%. Não sabemos quais serão as TRs dos próximos meses. O Banco Central vai informar o mercado isso mensalmente. Então, no comecinho de março, ele informa a TR de fevereiro e assim por diante, né? Em 2021, a TR total anual foi de 0,488. Em 2022, a TR foi de 1,625. Para o mês de janeiro de 2023, o Banco Central estabeleceu a TR de 0,2081. Se ela for igual ao longo de todos os meses, nós teremos uma projeção de uma TR para 2023 de 2,52598%. Se a inflação cair, as condições de mercado de forma geral melhorarem, a tendência é a TR reduzir, tá? Mas nós, sendo conservadores, temos que considerar no mínimo essa TR mensal de 0,2081. Então vamos ver como fica, né? Aquela TR de 9,49% do Santander, que ao mês dá 0,758386, mais a TR, então dá uma taxa de correção de dívida, no caso de financiamento imobiliário, de 0,966486% ao mês.
No Itaú, que era 9,5, quase igual, vai dar uma taxa de 0,96 a 7,25, um pouquinho só maior ali, né? Porque a taxa, a parte fixa é um pouquinho maior. Do Bradesco, exatamente igual ao do Itaú. Do Banco do Brasil, que é menor, vai dar uma correção da dívida mensal de 0,94, 0,375%. Então, eu não tenho como colocar no cálculo, na tabela price, não dá para usar quando é uma taxa pós-fixada, porque eu não sei qual é os juros, né? Cada mês vai ser um juros diferente, porque a TR muda a cada mês. Então se trabalha com tabela saque nesses tipos de juros pós-fixados ou flutuantes. Então, juros pós-fixados ou flutuantes também, nós vimos lá que tem um exemplo da Caixa, 3,95% a parte fixa, mais inflação pelo IPCA. E aqui está a inflação do ano de 2022, né? Ela, em 12 meses, acumulou, o ano passado, né? 5,79% ao ano. Então, nesse exemplo da Caixa, qual é o valor calculado dos juros da prestação? Você pega o 3,95%, que é a parte fixa, mais o 5,79%, que deu 9,74%, descapitalizada a uma taxa mensal de 0,77753. Então é assim que é feito, né? Para fazer o cálculo mês a mês, você pega o IPCA do mês, mais a parte fixa, para encontrar os juros. Então também é usada a tabela saque, né? Tem uma outra modalidade em que o banco, por exemplo, a Caixa cobra aqui 2,8% fixa mais a correção da poupança. Então a gente tem que entender que o cálculo dos juros desse crédito imobiliário leva em consideração uma parte de 2,8% mais o que a poupança remunera. E qual é a remuneração da poupança? Então, a atualização dos saldos da poupança obedece aos seguintes critérios. Quando as taxas de juros Selic são superiores a 8,5% ao ano, a poupança remunera 0,5% ao mês mais a variação da TR. Tomando como exemplo o mês de janeiro de 2023, em que a Selic está em 13,75, portanto maior do que esse limite, e a TR em 0,2081, o financiamento imobiliário teria a sua parcela de janeiro de 2023 calculado por 0,7081, que é a soma do 0,5% ao mês mais a TR. Ok? Lembramos que o cálculo dos juros mensal é sobre a dívida total, menos a amortização até o mês. Agora, quando as Selic são iguais ou inferiores a 8,5% ao ano, a poupança remunera 70% da taxa de juros Selic, sem o acréscimo da TR, pois a TR tende a zero quando a Selic é menor do que aquele percentual, quando a inflação é baixa, né? Vamos supor que a Selic seja de 7% ao ano. Então a poupança remunerará 70% de 7%, o que resulta em 4,9% ao ano, que descapitalizada ao mês resulta numa taxa de juros de 0,39944 sobre a dívida. Então, nesse exemplo, né, naquele financiamento de 2, vamos voltar a uma tela, de 2,8 mais a variação da poupança, eu teria 0,39944 mais o 2, o efeito de 2,8 descapitalizado, né? Então teria que descapitalizar 2,8 para encontrar a taxa ao mês e somar esse 0,39944 para fazer o cálculo da parte de juros, né? Qual o melhor para se tomar um financiamento imobiliário? Juros pré-fixado? Juros flutuante ou pós-fixado com parte fixa e parte poupança? Juros flutuantes ou pós-fixado, parte fixa e parte PCA? Juros flutuantes ou pós-fixados, parte fixa e parte TR? Tudo depende do momento, da inflação, da taxa de juros Selic, ou seja, do imponderável, do futuro. E ninguém faz a mínima ideia
de quanto será a inflação no médio ou no longo prazo. Se a pessoa faz um financiamento aí de 30 anos com uma taxa de juros pré-fixada, ela já tem a tranquilidade de saber quanto ela vai pagar nas prestações ao longo de todo o período. Se a inflação subir muito, essa pessoa estará super tranquila, porque com certeza o valor das prestações serão muito inferiores ao que seria pela correção pela inflação do IPCA, né? Ao mesmo tempo, se a inflação ficasse baixa, controlada, muito abaixo do que foi prefixado, para a pessoa o efeito no dia a dia, no mês a mês, pagando as prestações, seria algo caro. Então é difícil tomar essa decisão. Eu particularmente faria com taxa prefixada, porque é uma informação que eu conheço. Lembrando que inflação depende de tantos fatores, né? Não só de questões internas de governo, como externas, questões internacionais como guerras, conflitos, tragédias, preço do petróleo, seja lá o que for, né? Variação cambial. Então, não dá para se imaginar nem quanto vai ser a inflação do ano que vem, quanto mais em 30 anos, né? Então, por conservadorismo, no caso de financiamento imobiliário, eu optaria por pré-fixado. Agora, se fosse o contrário, se fosse eu aplicando dinheiro, eu preferia uma parte fixa mais o IPCA, porque eu teria garantido a correção da inflação e mais um juros real. Então depende, o que eu sou? Tomador do crédito ou aplicador, né? Se eu sou tomador do crédito, eu prefiro conhecer a minha dívida, e o juros pré-fixado, ele atende muito bem isso. Agora, com relação à tabela saque ou price, nós já demonstramos que, trazendo a valor presente, sempre a price terá um valor presente líquido inferior a saque. A diferença é pequena, mas existe uma diferença. Mais alguns detalhes sobre crédito imobiliário. Além dos juros, devemos lembrar que os bancos podem cobrar a TAC, taxa de abertura de crédito. Um detalhe: o STJ, Superior Tribunal de Justiça, considerou ilegal, então não se está cobrando. Mas nada impede da Justiça achar diferente e isso voltar. Então, ao longo aí de 30 anos, quem sabe o que vai acontecer, né? Também incide sobre os financiamentos IOF. Mas, se o imóvel for residencial, ele está isento. Mas se fosse um financiamento para imóvel, para indústria e comércio, teria o IOF, tá? Geralmente, nos financiamentos de alto valor e longo prazo, é feito seguro prestamista. Não é obrigatório, mas é essencial. Só que muitos bancos vão exigir esse seguro. E qual a importância desse seguro? Imagina assim, ó, que um casal, marido e mulher, né? O casal financiaram, os dois têm rendas parecidas e para conseguir a aprovação do crédito se considerou igualmente as rendas dos dois. Ou seja, para o banco é como se cada um tivesse financiando metade do valor do imóvel, né? Então imagina que morre o marido. Geralmente o marido morre antes do que a esposa. Então o seguro prestamista ele pagaria ao banco a parte da dívida relativa ao marido, ou seja, a viúva passaria a pagar metade nesse exemplo, em que as condições de renda dos dois são semelhantes e foram usadas as duas rendas para fazer o financiamento. A dívida para a esposa ficaria apenas da metade da prestação do imóvel, porque o seguro prestamista pagou tudo. E agora imagina que só o marido trabalhava ou só a esposa trabalhava e foi usada a renda de apenas um deles. Nesse caso, se morreu essa parte do casal que foi a base de cálculo para a abertura do crédito, então o seguro prestamista quitaria a dívida total. O cônjuge sobrevivente não teria nada a pagar. Agora, uma situação complicada. Imagina que qualquer um dos dois morre. Se não tem seguro prestamista, a prestação continua
valendo. Imagina que o casal, num acidente de carro, uma tragédia, morre os dois e não tem seguro prestamista, os herdeiros herdarão a dívida. Então, no caso de financiamento de longo prazo e alto valor, o seguro prestamista, apesar de aumentar o valor das prestações, ele é muito útil, muito útil. Né? E podem ter outras tarifas e taxas típicas do sistema financeiro. Né? O banco não trabalha de graça. Mais alguns detalhes. Os bancos fazem a conta de trás para frente em relação ao prazo máximo do crédito imobiliário. Alguns bancos que pesquisei estabelecem idade limite de 80 anos. Portanto, se o tomador do crédito tiver 60 anos de idade, poderá fazer o financiamento imobiliário de no máximo 20 anos. Se tiver 65 anos de idade, de no máximo 15 anos. Para se conseguir o crédito imobiliário de 30 anos, o financiado precisa ter no máximo 50 anos de idade, né? Então os bancos estão se precavendo, achando, ó, a média de idade do brasileiro aumentou, então a expectativa de vida aumentou, então vamos limitar o prazo, né? Faz parte, né? Ok, pessoal? Eram esses os detalhes que eu queria passar nesse vídeo, espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida podem fazer perguntas lá no YouTube, onde será postado esse vídeo. Muito obrigado pelas visualizações e abraços!